segunda ordem que nós vamos falar é hierarquia. Simples, quem veio antes, quem veio depois, veio depois. Porém, a gente não respeita, a gente não obedece na prática. A hierarquia diz respeito a quem chegou primeiro na família. Os mais velhos merecem ser olhados com muito respeito e cuidado, pois são através deles que a vida vem, que a vida vai passando de geração em geração. Até aqui, acredito que culturalmente, né, no Brasil, a gente olha para isso. Muitas vezes, o que acontece é o seguinte: a gente, como filho, precisa se manter no lugar de filho, na geração que a gente chegou. E a gente começa a fazer coisas por pai e mãe, justificando que nós somos bondosos e que nós somos protetores, cuidadores, e na realidade a gente está sendo grande, maior que eles, quando a gente inverte essa ordem e faz para eles, ou por eles, coisas que eles não gostariam que fossem feitas. A gente cuida demais, a gente quer resolver demais, a gente quer decidir a vida deles. E aí tem uma perda de ordem, tem uma perda de dignidade para eles, é ofensivo. E o pior, quando a gente não está no nosso lugar de filho, a gente não recebe vida, a gente não recebe amor, a gente não recebe resultado financeiro, a gente não recebe sucesso na profissão, a gente não recebe nada. Então, pessoas que saem do seu próprio lugar e ficam lá cuidando muito de pai e de mãe, e já tem, por exemplo, um marido e uma família, ou uma esposa e uma família, essa pessoa está comprometendo esse relacionamento e comprometendo as questões com esses filhos. É muito importante a gente observar a ordem de chegada da gente no mundo e entender que se a gente não tivesse aqui, essas pessoas fariam por elas o que elas precisam fazer. Os irmãos têm uma ordem de chegada. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, precisa incluir abortos. E os excluídos, caso fique sabendo de algum, por exemplo, filho fora do casamento, né, dos pais aí. O pai teve um filho antes, a mãe teve um filho antes, precisam todos serem incluídos na ordem. O que é feito normalmente é desconsiderar a importância dessas pessoas, e essas pessoas pertencem, como na ordem, como foi falado ontem, e fazem parte dessa hierarquia. Ser primeiro filho tem um peso, ser segundo tem um peso, ser terceiro tem um peso, ser quarto é outra questão. É o nosso lugar de origem, é o nosso lugar de força, é o nosso lugar onde a nossa semente foi plantada e a nossa árvore vai dar frutos. Os galhos da nossa árvore podem expandir para o mundo inteiro e dar frutos, mas a raiz é na ordem. Então, quando uma pessoa entra no meu consultório, a primeira coisa que eu olho é essa questão da hierarquia. Ela define muito da vida da pessoa. E o maior desafio é a pessoa voltar para o seu lugar. A gente precisa estar atento o tempo inteiro no nosso lugar. É desde o nosso lugar que tudo vai acontecer na nossa vida. A família tem sua lei. Um filho mais novo que toma conta da família toda desrespeita que o primeiro é o outro, né? O que veio antes dele é outro. Eu tenho tido muitos casos de filhos mais novos, né, assumindo família. É uma desordem profunda. Essa pessoa fica grande, fica arrogante, fica presunçosa, prepotente, e isso gera muitas consequências na vida dela, principalmente profissional, normalmente no dinheiro e, em alguns casos, vários, inclusive, nos relacionamentos. Então, observe você, qual o seu lugar na família e qual o lugar que você tem ocupado. Como é que você está lidando com a sua família, a família que você criou? Você olha com respeito para aqueles que vieram antes, tanto irmãos quanto os pais, os avós, os bisavós? Você entra muito nas discussões entre seus pais e toma partido de um ou do outro? Você vê seu pai ou sua mãe como mais fracos ou incapazes ao ponto de buscar resolver os problemas deles, mesmo quando eles não pedem? Me sinto mais capaz do que os meus irmãos. Acho que sou melhor, mais importante. Assumo o papel dos meus pais ao tentar ajudar algum irmão mais novo, por exemplo, ou procuro
apenas como irmão, fazer o que é importante, o que é necessário ali naquele momento. Eu vivo julgando-me mais importante do que os outros filhos, me vejo mais certinho, isso é muito comum. Desconsidero filhos do primeiro casamento do meu marido, do meu cônjuge, da minha esposa. Ou olho com respeito para os que vieram antes e reconheço a contribuição na empresa, mesmo que o trabalho tenha se tornado um trabalho obsoleto, mesmo que eu julgo que aquele tipo de trabalho não cabe mais na nossa época, mas eu olho com respeito e vejo o lugar de cada pessoa que passou pela empresa, que está na empresa que eu estou, sem julgar, sem criticar. Ou eu imponho mudanças organizacionais no ambiente de trabalho, nas rotinas, acho que eu sei mais, que tem que ser do meu jeito, sem cuidar da precedência, sem escutar, sem reconhecer e valorizar aquilo que já havia de positivo antes de eu chegar. Qual é a minha postura na ordem? Respondam para vocês no caderninho, compartilhem aqui. Contem pra gente as consequências disso na sua vida, como é que você tem se sentido. Isso gera muito problema de saúde, muita dor, normalmente dor de coluna, dor de cabeça, peso nas costas. A desordem, o estar fora do lugar, gera muitos transtornos físicos, além de emocionais, mentais, etc. e tal. Reflitam, tragam para o grupo, bora lá, viver um grande dia, o melhor dia das nossas vidas. Fiquem todos com Deus.